Está comigo aqui no estúdio, nós tivemos o Luiz Fernando, aí nós entrevistamos, além do Luiz Fernando, o candidato Luiz Castro, né? Ontem nós tivemos o candidato Rondinelli Santos e hoje vamos conversar a partir de agora com o deputado federal e candidato ao cargo de senador, Issa Abraão, que está aqui nos estúdios da Difusora. Tudo bem, candidato? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fred. Bom dia a toda a equipe da Rádio Difusora. Bom dia a todos os ouvintes no interior do Amazonas e da capital. É um privilégio estar aqui, poder falar para milhares de amazonenses. Então, candidato, cargo agora é de senador. Por que tentar uma eleição difícil para o Senado, disputada, e não uma reeleição, que seria o caminho natural para deputado federal? Primeiro, vamos lá. Eu estou há algum tempo na vida pública e eu fui vereador de Manaus, vice-prefeito, secretário de obras, já fui candidato ao governo e deputado federal. Então eu não estou começando a casa pelo telhado e nem poderia. Eu estou seguindo passo a passo, acertando e errando, mais acertando do que errando e amadurecendo, né? Afinal de contas, com a experiência que eu adquiri ao longo desses anos, eu me fortaleci muito como pessoa e como político. E chega um momento na nossa vida que nós precisamos cumprir missão. E eu estou cumprindo uma missão que me foi delegada, claro, num primeiro momento pelo meu partido político, o PDT, e num segundo momento por grande parte da sociedade que quer encontrar para o Senado um nome diferente. Um nome que não esteja na Lava Jato, um nome que precisa de uma oportunidade, até porque eu ainda não tive a oportunidade, a independência para trabalhar, para fazer o que o povo merece que seja feito. Então eu me sinto hoje muito preparado e quero deixar aqui uma coisa muito bem clara. Você vai votar para 2 senadores, né? Você já pode ter um senador e eu posso ser o segundo senador. E a maioria dos senadores jovens, que estão hoje trabalhando e atuando no Senado da República, são os que se destacam mais, estudam mais os temas, se dedicam mais, têm mais compromisso, querem mostrar trabalho, querem fazer algo pelo seu estado. E eu acredito que na condição de senador da República eu vou poder ajudar ainda mais o estado do Amazonas. E claro, eu tenho, digamos, algumas virtudes que é importante que a população saiba. Primeiro, eu sou ficha limpa. Segundo, sou da terra, sou amazonense. E outra, votei contra todas as reformas do Temer. Né? Todas as reformas do Temer, que a gente vai discutir ao longo do programa. Até mesmo contra a orientação do seu partido. Exatamente. Algumas delas. Seguindo essa lógica, o senhor é muito mais uma pessoa que tem, aliás, tem reafirmado isso várias vezes, né, até pela sua postura, vai pela razão, né, e não por orientação, não segue muito a questão de orientação partidária. Isso não lhe deixa numa situação complicada diante do seu partido? A maior parte da minha vida pública foi cumprindo e respeitando as orientações partidárias. Uma ou outra, quando eu percebo que pode ser ruim para o Amazonas, a gente tem que repensar, até porque o povo é supremo, o povo é soberano. Por exemplo, se tiver uma reforma tributária, e seja quem for o presidente da República, no primeiro semestre de 2019, vai colocar na pauta uma reforma tributária. E outra essa reforma e da Previdência também. Essa reforma tributária, ela pode prejudicar um estado da federação. Esse estado quem será? O Amazonas. Principalmente o Amazonas. Então a gente precisa de um senador independente que lute para a manutenção dos incentivos fiscais dentro da reforma tributária, que provavelmente será encaminhada para o Senado no ano que vem. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui bem importante. Nós vivemos um drama. A população ela não confia e não acredita mais nos políticos e na política. E hoje o povo brasileiro ele está vivendo hoje preocupado com o almoço de amanhã. São 13 milhões de desempregados no Brasil. Nos últimos 3 anos, o número de desempregados de empregos formais dobrou no Brasil. De dezembro a maio desse ano, só o Distrito Industrial de Manaus demitiu 42 mil pessoas. No Brasil inteiro, também nos últimos 3 anos, mais de 75 mil lojas e estabelecimentos prestadores de serviço fecharam no país.
Então, nós vivemos um drama, uma situação grave, uma situação muito séria, a população está desconfortável e 60% hoje da população que mora na Zona Leste e 60% da população hoje que mora na Zona Norte de Manaus ou está subempregada, vivendo de bico, não tem a carteira assinada, não tem a segurança do emprego ou está desempregada. Então, esse drama precisa ser resolvido, precisa ser solucionado. E eu tenho algumas propostas que, se virar senador, se o povo me abençoar, se Deus me abençoar e eu virar senador, eu vou trabalhar muito. Primeiro na questão do emprego e depois na questão da segurança. Na questão do emprego, nós vamos trabalhar para que algumas políticas, e aí o senador ele precisa pensar de forma macro, sejam realizadas. Vou dar um exemplo aqui. Nós gastamos em 2017 11 bilhões de dólares comprando fertilizante, adubo e maquinário agrícola do exterior. Na medida que um senador passe a cobrar do governo federal uma linha de crédito via BNDES para que os investidores, para que os empresários possam produzir fertilizantes, adubo, maquinário agrícola no Brasil, nós vamos gerar emprego e renda no Brasil. Outra proposta nossa. Nós somos autossuficientes em petróleo, mas em 2017, o último número do último ano, ano passado, nós gastamos 13 bilhões de dólares comprando diesel e gasolina do estrangeiro. Ora, se nós somos autossuficientes em petróleo, por que gastar 13 bilhões mandando para o exterior para comprar gasolina e diesel? Então, nossa proposta, criar linhas de crédito, trabalhar para que o governo federal dê condições para que os investidores voltem a industrializar o país. E nessa medida, a gente conseguindo isso, nós vamos gerar de cara 400 mil empregos direto. Outra proposta nossa. 80% dos remédios que você compra numa farmácia ou numa drogaria no Brasil inteiro, em Manaus e no interior do Amazonas não é diferente, 80% desses remédios, eles são importados, eles vêm de fora do Brasil, só 20% é produzido aqui. E nós temos como criar condições para que produtos fitoterápicos, que são aqueles produtos tirados das plantas, das árvores, de todo o nosso sistema de biodiversidade, possam ser produzidos aqui, além dos laboratórios farmacoquímicos, ao invés de trazerem um remédio pronto de fora, também produzirem aqui. Então, ideias e condições e vontade de trabalhar e de fazer, o Senado me dará, se eu virar senador, o tamanho e a condição necessária para lutar pelo Amazonas. Dessa forma, a gente começa a aquecer a nossa macroeconomia e você que mora no interior e você que mora na capital do Amazonas vai ser beneficiado por isso. Por quê? Porque o poder de consumo das famílias vai aumentar. E você, por exemplo, que está desempregado, vai começar a ter emprego, vai começar a ter salário, e o próprio distrito que está com a economia esfriada, ele vai ter a sua economia reaquecida, até porque muita gente que vai passar a ter emprego vai comprar moto, vai comprar celular, vai comprar eletroeletrônico, vai comprar relógio, e a gente começa a dar um passo para a nossa economia voltar a crescer. Outra proposta nossa para o interior do Amazonas agora. Boa parte do agricultor rural, ele está com o nome sujo. E nós vamos lutar no Senado da República para criar uma espécie de reestruturação do crédito rural. Para reestruturar o crédito rural, que ele pegou há algum tempo atrás, ou com a FEAM, ou com o Banco da Amazônia, ele precisa refinanciar esse crédito. E nós vamos concatenar essas ideias com o projeto Nome Limpo, que é o candidato a presidente do nosso partido, para poder tirar o nome daquela pessoa, daquele empreendedor, da dificuldade financeira que hoje ele passa. De tal modo que a gente, ao tirar o nome da pessoa que está sujo, ele vai poder voltar a ter poder de compra e vai fazer com que a economia seja girada. Hoje, Fred, são 63 milhões de brasileiros com o nome no SPC. São pessoas que, claro, tem alguns que gastaram mais do que deveriam, mas a maioria estava num emprego fixo e pela insegurança do emprego foi demitido. Aí a prestação do liquidificador se juntou com a do ferro de passar, que se juntou com a da TV, embolou aquela dívida toda e os juros que ele paga é de 497% de juros ao ano.
Então nós vamos criar junto e lutar no Senado da República, junto ao governo federal, para que a gente consiga devolver as condições para que o trabalhador, para que as pessoas do Brasil inteiro, do Amazonas e de Manaus, possam ter a sua atividade financeira positiva. Então tudo isso faz parte de um projeto onde nós estamos levando a mensagem para todos que possam nos ajudar a chegar no Senado da República. Perfeito. A gente já começou a falar das suas propostas. Eu queria, antes de falar, por exemplo, Zona Franca de Manaus, botar a parte nacional, né? A gente está com uma eleição caminhando para dois extremos. O da extrema-direita de um lado e o da extrema-esquerda do outro lado. Pode ser que a coisa mude, mas de acordo com as últimas pesquisas, a gente tem um lado, o primeiro lugar, não tem problema nenhum em falar, até porque é público, o Bolsonaro aqui num canto, e o Haddad e o Ciro brigando aqui para o segundo lugar. Como é que o senhor acompanha esse sentimento da população de querer mudança a qualquer custo, às vezes partindo inclusive para um lado que, na opinião de muitos especialistas, é complicado, ou seja, esse desejo de mudar a qualquer custo, ainda que seja em pessoas que têm propostas radicais demais? Eu vejo com muita preocupação. Eu quero um Brasil unido. Talvez a pior legislatura que nós tivemos na Câmara Federal e em se tratando de governo, depois da Constituição de 88, foi essa última. Tivemos a saída da presidente da República, a saída do presidente da Câmara, a Lava Jato investigando vários políticos. Nós tivemos 2 votações na Câmara Federal para abrir um processo, uma abertura de investigação contra o presidente Michel Temer, e eu votei para que o Temer fosse investigado. Então, o país ele acabou se paralisando no sentido de propostas, de discussão de ideias, de implementação de políticas públicas, por conta da pauta da corrupção, que é importante, claro, para limpar o país. Agora eu estou preocupado, porque nós estamos próximos de definir o futuro do Brasil e a gente encontra ainda essa polarização que só faz mal para todos nós. E com muita intolerância, inclusive. Muita intolerância, muita guerra, muito chaveco, muita até briga isso pode dar. Então eu só espero que a população reflita imensamente em quem vai votar. Como a gente já tem um candidato praticamente consolidado para ir ao segundo turno, eu peço que a população reflita na possibilidade de escolher uma pessoa que possa unir o país, e que seja firme, que seja autêntico, que seja original, que tenha ideias, que tenha propostas e que vai ser bom para o Amazonas. Portanto, eu, claro, respeito todos os eleitores, mas eu tenho o meu candidato a presidente, que é o Ciro Gomes. E o Ciro, é bom deixar bem claro aqui, já assumiu um compromisso com o Amazonas de asfaltar a BR-319. Olha, minha gente, observe, minha gente. Imaginem o seguinte, passagem de avião é muito cara. Você não quer tomar um banho de mar no Rio de Janeiro, não quer ir para São Paulo, não quer ir para Fortaleza. Era para existir uma forma mais barata de você passear com a sua família, botar seus filhos no seu carro e pegar o carro, pegar a BR-319 e ir para o país inteiro. A nossa única forma de sair via terrestre do Amazonas para o sudeste do país, para o nordeste do país, é através da BR-319. Nós já tivemos senador, nós já tivemos até ministro dos transportes, que poderia ter colocado algum metro cúbico de asfalto para asfaltar a BR, e nos enganaram, mentiram, e agora vem gente na maior cara de pau tentar conquistar o voto do eleitor humilde amazonense. Então está na hora também de a gente começar a acordar e despertar e entender que a gente precisa sacudir a República. Nós não podemos mais aceitar político mentiroso, político que já teve a chance, que já teve a oportunidade de fazer e não fez. Vou dar um exemplo para você. Lá na Câmara Federal eu votei contra a PEC da morte. O que é a tal da PEC da morte? Nos próximos 20 anos, qualquer investimento na área de saúde e educação, além do que já existe, está proibido. Aí eu vejo a turma, na maior cara de pau, ir para a televisão, falar que vai melhorar a saúde, falar que vai melhorar a educação, mas quando era a votação lá na Câmara, votou a favor da PEC da morte. No Brasil, nascem 3 milhões de pessoas todos os anos. Nos próximos 20 anos, nós vamos ter 60 milhões de novos brasileiros.
nós vamos ter 60 milhões de novas pessoas e o governo federal está impedido, porque votaram a favor da PEC da morte, de investir numa nova creche, de investir numa nova escola, de investir numa nova universidade. Então, nós, senadores, os 9 senadores, chegando no Senado da República, nós vamos ter que dar um jeito de revogar a PEC da morte, porque está errado. Então, é muita cara de pau. Compromisso meu com o Amazonas, compromisso do Ciro Gomes se for eleito. Nós vamos tirar a BR-319 do papel e colocar ela para funcionar. E o povo do Amazonas sabe que quando eu tenho a chance, eu faço. O mercado de Parintins, que nunca nenhum político arrumou dinheiro para aquele mercado no volume que nós arrumamos. Arrumamos mais de 3 milhões e meio e o mercado de Parintins, que estava caindo aos pedaços, que tinha barata e rato andando no meio do povo, vai ser um dos mercados mais lindos que a Amazônia brasileira vai ter. Isso é dinheiro nosso, que nós conseguimos. Quando eu fui vice-prefeito de Manaus, o vice-prefeito Arthur, o prefeito Arthur, naquela época, me deu a oportunidade de ficar durante 11 meses na Secretaria de Obras. E o mercado aqui de Manaus, Adolfo Lisboa, estava 9 anos parado. Aí o prefeito Arthur, muito generoso naquele momento, disse: Issa, tira esse mercado do papel e vamos colocar esse mercado para fazer. E em 9 meses, Fred, nós colocamos o mercado para funcionar. A Ponta Negra, outra obra que estava parada há 4, 5 anos, em 6 meses reinauguramos a Ponta Negra. O quadrilátero da Copa, vinha a Copa, a Djalma Batista Constantino, toda esburacada. Nós asfaltamos a Djalma Batista Constantino, para você ter ideia de como estava Manaus naquela época. Então, eu tenho capacidade de trabalho, tenho vontade de fazer e hoje tenho experiência e maturidade para ser senador. Isso talvez me coloca numa posição onde eu venho aqui pedir para você, eleitor. Eleitor, você vai votar 2 vezes para o Senado. Aí depois não venha reclamar de votar nos mesmos, dos mesmos ganharem. Não vote em mercadoria vencida. Não vote em quem já teve a oportunidade e não fez. Não vote em quem está querendo enganar mais uma vez, em quem está querendo ser senador para ter imunidade, em quem está querendo ser senador para se aposentar, em quem está querendo ser senador para usar o cargo de senador para negociar um ministério e depois abandonar o Amazonas. Nós vamos ter a reforma tributária, a Zona Franca não pode acabar. E eu vou ter independência para defender a Zona Franca, porque eu não vou usar o meu mandato para ser ministro. Eu não vou usar o meu mandato para negociar cargo no governo federal. Eu vou usar o meu mandato para defender o povo. Quem negocia mandato para ser ministro, depois não vai ter independência junto ao governo para lutar pelo Amazonas e brigar, mas brigar mesmo, com coragem, com vontade, pela BR-319, para que nós tenhamos mais emprego, renda e oportunidade. E uma outra coisa, Fred, que eu preciso falar. Eu sou pai de 3 filhos. Eu tenho uma menina de 1, um menino de 8 e outra menina de 12. O que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para o povo do Amazonas. A droga está empestada. Está empestada na classe A, na classe B e na classe C. A droga está comendo a mente da juventude do povo do Amazonas. A cocaína e a maconha estão entrando de casa em casa e acabando com os jovens do meu estado. Então eu não posso aceitar que um dia isso chegue dentro da minha família. E eu sei que muitos pais e mães têm a preocupação com essa questão da droga, porque há uma omissão por parte de todo o aparato do sistema de segurança que finge que trabalha. O policial não pode fazer milagre, minha gente. O policial precisa estar equipado, preparado, ganhar melhor e trabalhar e combater o crime. A corregedoria da polícia não pode perseguir o policial que, por exemplo, combate o crime organizado. E agora tem uma tal de, sempre teve, né? Mas flexibilizaram ainda mais a audiência de custódia, que o policial prende o traficante no outro dia está solto porque diz que foi constrangido pelo policial. E aí isso está uma farra, está uma festa. A gente está tendo briga de facções aqui para ter o mercado da droga, e todo mundo sabe aonde a droga vem. A maconha está vindo do Paraguai, a cocaína está vindo da Colômbia e da Bolívia, entra pelo Rio Solimões, entra pelo Japurá, chega em Manaus, vai para Fortaleza, vai para São Paulo, depois vai para a Europa e ninguém está fazendo nada. Estão fingindo que estão trabalhando e não estão. Eu quero combater, sim, o crime organizado. E sabe quando é que a gente percebe que vai combater? Por exemplo, secretário de Segurança do Estado. Não estou falando mal de ninguém, não. Quero bem a todos.
Mas o secretário de Segurança do Estado, seja quem ele for, o primeiro ponto, meu irmão, que se quer resolver o problema da segurança pública, pega a família, manda para fora do Estado, protege a família. Outra coisa, identifica dentro do sistema de segurança pública quem é o agente ali perto que tem contato com o crime organizado no mundo exterior. Porque não adianta ter operaçãozinha e antes da operação chegar na ponta, o criminoso já está sabendo, já limpa a casa, já resolve, então tá um finge daqui, um finge de lá. E aí a droga vem invadindo e acabando com a juventude, acabando com os lares, acabando com a família. A você que usa a droga, pare que dá tempo. Pare que dá tempo. Se não tivesse viciado, não tinha traficante. Não tinha traficante, mas também se não tivesse o traficante, não facilitaria para aquele indivíduo que é viciado comprar. Isso também é algo que a gente precisa pensar. E eu, na condição de senador, Fred, eu posso sim lutar para que as nossas fronteiras tenham um sistema de segurança avançado em tecnologia, em geoprocessamento. Então, eu já estou incomodado, eu estou, francamente, a primeira vez que eu fui candidato, eu tinha 20 anos de idade. Ano que vem, eu faço 20 anos na política. Apesar da minha pouca idade para muitos, eu já estou há algum tempo na política. E eu sou candidato ao Senado também porque eu preciso ampliar a chance de trabalhar. Se eu percebesse, ou se eu fizesse da política um meio de vida, eu ia ser candidato a deputado estadual. Era mais fácil eu ganhar. Se eu fosse candidato a deputado estadual, eu ia talvez ter uma boa votação, ia ter cargo, imunidade, alguma coisa. Ia ter. Se talvez a minha reeleição fosse mais fácil, ou talvez menos difícil. Mas não, eu estou escolhendo exatamente o mais difícil, porque eu já percebi que para a gente resolver o problema, só quem pode resolver o problema que muita gente está sofrendo é o prefeito, é o governador e é o senador. E se nós tivermos um presidente aliado com o senador, a gente vai ter como dar um salto de desenvolvimento. Então, meu irmão, vamos acabar com a brincadeira. População, chegou a hora. Chegou a hora. Chega de votar em mercadoria vencida. Chega de votar em quem já participou da Lava Jato. Então depois não venham dizer que não tem opção. Não venham dizer... Jabuti não sobe em nada. Mas não dá, minha gente, não Jabuti dá. não sobe Olha, se eu perder essa eleição, Fred, eu vou para minha casa, tenho meu comércio, vou cuidar dos meus 3 filhos, da minha vida. Então eu estou me doando, eu estou apostando, eu estou acreditando de que nós vamos sim sacudir a república desse país. Não dá mais para a gente aceitar as mesmas figurinhas repetidas que fingem que trabalham e não trabalham nada. Estão assaltando o Estado democrático de direito, assaltando tudo. Então ou a gente dá um basta e resolve, o povo sabe que eu tenho coragem, o povo sabe que eu enfrento, que quando tentam me tolir, eu vou para o combate, eu vou para o enfrentamento, e não vou porque eu quero ser melhor do que ninguém é mais homem do que ninguém nessa vida, não. Eu vou porque eu fico incomodado quando eu vejo que podem fazer e não fazem. Então é essa chance, é essa oportunidade que eu venho pedir do povo do Amazonas, do povo da Zona Leste, você do povo que mora na Zona Leste, você do interior do Amazonas, você que mora na Zona Norte, que muitas vezes está fragilizado e acredita que aquele político que consegue aí estar mais próximo de você é a solução e não é. Eu digo isso porque o poder econômico na campanha ainda pesa. O poder na campanha ainda pesa. Mas eu não tenho dúvida de que nós temos um exército silencioso que daqui a 3 semanas, vai chegar no dia da eleição e nós vamos nos surpreender. E aqueles que acham que já está ganho, os bacana, né? Que acham que já está ganho. Vai ganhar esse, vai ganhar aquele. Eu duvido. Eu não acredito nessas pesquisas. É um bando de pesquisa mentirosa para tentar ganhar aquele voto útil, sabe? Aquele voto útil, tipo assim, o Caba vai ganhar, então vamos todo mundo votar nele porque ele vai ganhar. Não vote pensando assim. Vote pensando em você. Vote pensando no que você pode querer para o seu futuro. E eu, Fred, tenho um futuro a perder de vista. Se eu tenho um futuro a perder de vista e vou querer ganhar outras e novas eleições, eu vou ter que trabalhar. Eu não vou me aposentar no Senado, não.
Eu vou ter que fazer por onde o povo confiar ainda mais em mim. Agora eu preciso da minha chance, eu preciso da minha oportunidade. O senhor falou, por exemplo, sobre as leis, a audiência de custódia que libera bandido, enfim, por quê. Agora, todas elas são baseadas em leis caquéticas velhas e que poderiam ser mudadas, inclusive, pelos deputados federais. O senhor, na condição de deputado federal, como é que o senhor vê aí os seus pares não entrando nessa discussão, mudando, por exemplo, o Código Penal e o Código Civil, que estão tão velhos? Isso não é pautado lá pela Câmara também? Eu fui o deputado que mais lutou dentro das comissões da Câmara Federal para que tudo isso fosse mudado. Uhum. É uma pena que, às vezes, nós não temos a condição de divulgar aqui para o Amazonas, sabe? Às vezes, divulgar é mais caro do que trabalhar. E aí eu não consigo. Francamente, eu não consigo. E a gente tem Facebook, tem Instagram, mas até para patrocinar tem que ter dinheiro, né? Para poder expandir melhor o alcance das nossas informações. Mas não tem uma verba de publicidade agora, lá também? Tem, mas é mínima, né? É mínima. É 0,00 do que a prefeitura e do que o governo tem. Então acaba que a gente não consegue, né? Então, nesse aspecto, chegando ao Senado da República, o nível é outro. A voz, ela é alcançada. O senador, ele é respeitado pelo presidente da República. Eu quero ser um senador da República muito semelhante, com todo respeito a ele, que é uma pessoa hoje que eu sou muito grato, inclusive. Muito parecido como foi Arthur Virgílio, que goste ou não goste dele hoje. O Arthur Virgílio foi um grande senador da República, combativo, trabalhou, lutou e defendeu o Amazonas. E quando não dava certo, ele travava tudo. Agora não anda. Travava tudo, mas às vezes você tem que dar uma de louco para resolver o problema, senão não resolve. Jefferson Pérez, que finado Jefferson Pérez, que foi do meu partido há muitos anos, quero ser que nem ele também na defesa, como foi também Bernardo Cabral, como foi também o ousado Fábio Luceno. Então, a qualidade do Senado da República precisa ser alterada, precisamos, na realidade, ter qualidade, né? E com essa qualidade, a gente consegue efetivamente melhorar o Brasil. Quero falar de outro ponto que é importantíssimo. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista aprovou o tal do emprego intermitente. Hoje, o patrão ele pode empregar uma pessoa e contratar essa pessoa ganhando menos que um salário mínimo. Mas, pelo amor de Deus, eu votei contra a reforma trabalhista e tem candidato ao Senado que votou a favor, prejudicou o trabalhador. Não é por acaso que de dezembro a maio desse ano foram 42 mil demissões no Distrito Industrial. Claro que tem a ver com a questão econômica, mas tem a ver também com a aprovação da terceirização, que eu votei contra, e com a reforma trabalhista que prejudicou o trabalhador e que eu votei contra. Tem gente que mente aí nas redes sociais dizendo que eu votei a favor da reforma trabalhista. Eu quero deixar claro que eu votei contra a reforma trabalhista e contra a terceirização. Olha só, a terceirização ela permite hoje, Fred, que o professor do ensino público possa ser contratado por uma empresa terceirizada. Um dos maiores escândalos que esse país sofre são com as terceirizadas, foram com as terceirizadas da Petrobras. A Petrobras terceirizou os seus serviços. Quando eu digo terceirização, a terceirização na atividade fim, tá? A terceirização na atividade meio, eu sou a favor. Agora, a terceirização na atividade fim, ou seja, você monta uma empresa e você pode transferir todo o processo produtivo da sua empresa até o final. Uma escola, você cria uma escola, o professor você pode terceirizar. Aí a empresa terceirizada não paga direito trabalhista, e aí fica uma briga na justiça do porquê a terceirizada não pagou o direito trabalhista, e isso é um problema que a Petrobras passa até hoje, exatamente com as terceirizadas. Então eu fui contra a lei que terceirizou os serviços na atividade fim, e fui contra a reforma trabalhista que prejudicou você, trabalhador. A única saída para desenvolver o país é fortalecendo o consumo das famílias. E aí você consegue distribuir melhor a renda. Você que é trabalhador, você precisa ter um salário digno, segurança jurídica para você ter poder de compra. Você tendo poder de compra, você vai comprar algo para sua casa, alguém vai ter que produzir, quem produziu teve que conseguir um empréstimo, para alguém estar produzindo teve que empregar pessoas e a economia gira e a gente passa a ter um círculo virtuoso dentro da economia. Então, tem tanta coisa errada, minha gente, tem tanta coisa errada e sabe, eu estou naquela fase da minha vida, apesar da pouca idade, que eu estou
Eu estou na prorrogação do segundo tempo, no final da prorrogação do segundo tempo. Ou vai ou não vai. Ou vai ou não vai. Se tiver que fazer alguma coisa pelo povo, vai ser agora. Se não, eu vou cuidar da minha vida. E é dessa forma que eu tenho certeza que no Senado da República você pode nos ajudar. Agora, eu já vai acabar? Não, a gente tem um intervalo agora. Tá intervalo agora pra gente... O meu número é 1, 2, 3, viu, Fred? É 1, 2, 3. Tá, vou decorar então, mas eu já aproveito a deixa, até para dizer aqui, eu fiz essa pergunta sobre o trabalho lá na Câmara Federal, e eu quero lembrar que, por exemplo, em algumas coisas importantíssimas para mudar o Código Penal, como a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos cometidos por adolescentes maiores de 16 anos, né? Vocês entraram pela noite, madrugada, votando, amanheceu o dia seguinte. Aí chegou um cidadão chamado Renan Calheiros, presidente do Senado, e disse: eu vou engavetar, porque isso aqui não passa. Desrespeitou todos vocês, engavetou e lá ficou. Até agora, nenhum senador levantou ou pediu para tirar isso da gaveta. Ou seja, vocês enxugaram gelo, né? Desse jeito, com o Senado assim também ninguém merece. A gente vai falar mais sobre esses assuntos daqui a pouquinho, depois do intervalo.